Olá, eu me chamo Mara Lúcia Nunes de Lima Oliveira, sou estudante do curso de Pedagogia da Uniaselv e estou aqui para fazer a apresentação do projeto de estágio obrigatório 1 sobre tutoria da professora Marlise Ramaia. O tema principal do meu projeto é metodologias de ensino e ele fala sobre a importância do lúdico para a educação infantil. Durante a realização do estágio, eu pude evidenciar como as atividades lúdicas, como brincadeiras, jogos, são fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças na educação infantil. Através dessas metodologias de ensino, aplicadas durante o estágio, focadas no lúdico, eu pude perceber o quão capazes elas são de estimular as habilidades essenciais como foco, memorização, atividades afetivas, criatividade e também incorporar o lúdico no dia a dia das crianças tornou o processo de ensino-aprendizagem muito melhor e muito mais eficaz. Bom, também posso dizer que a utilização de recursos tecnológicos como as TICs promoveu maior interação entre as crianças, principalmente de maneira inclusiva para as crianças com transtorno do espectro autista. Por isso, o estágio demonstrou de maneira muito positiva esse impacto do lúdico para com o desenvolvimento integral e pleno das crianças. Sobre os objetivos do projeto, ele busca compreender a importância fundamental das brincadeiras e dos jogos no desenvolvimento integral da criança da educação infantil. Através dessa exploração de diferentes metodologias do ensino, é possível identificar as valiosas contribuições do lúdico para esse processo. Para nós, acadêmicos, o processo permitiu elaborar propostas pedagógicas que pudessem integrar as brincadeiras e os jogos nas práticas educativas, visando promover um ambiente de ensino-aprendizagem mais efetivo e significativo. Já para os alunos, esse projeto visa oportunizar a compreensão e relevância das atividades lúdicas no desenvolvimento infantil, assim como o reconhecimento de subsídios dessas atividades para a aprendizagem. Além disso, os alunos podem ter a chance de desenvolver habilidades na elaboração das propostas pedagógicas, a fim de avaliar o impacto da sua implementação. Por isso, esse processo demonstrou que o lúdico pode ser uma ferramenta poderosa para estimular o desenvolvimento global da criança, engajando ela nesse processo de ensino-aprendizagem e aprimorando as práticas educativas na educação infantil. Para realizar a fundamentação teórica do nosso trabalho, foram utilizadas contribuições de vários autores. Dentre eles, nós temos alguns aqui que eu resolvi destacar, que falam justamente sobre a questão do lúdico da criança, né, e a forma como ela aprende e por que ela aprende assim, através de brincadeiras, e também fala como o professor pode contribuir significativamente para isso. O Vygotsky, 1984, página 81, nos traz que é através do lúdico que a criança aprende a agir, tem a sua curiosidade estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, desenvolve a linguagem, o pensamento, a concentração. Gardner nos diz que nenhuma criança brinca só para passar o tempo. Diante de sua escolha, é motivada por processos íntimos, de problemas, de ansiedades. O que está acontecendo com a mente da criança determina a atividade lúdica. Brincar é uma linguagem secreta que devemos respeitar, mesmo se não a entendemos. Para Paulo Freire, toda prática educativa demanda a existência de sujeitos. Um que ensina e aprende, e o outro que, aprendendo, ensina. Daí o seu cunho gnosiológico. A existência dos objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos envolve o uso de métodos, de tecnologias, de materiais e implica em função do seu caráter direto, objetivos, sonhos, utopias e ideais. Raul nos diz que você, como educador, deve buscar o conhecimento sobre o que faz e sobre por que motivo o faz, visando o domínio dos instrumentos pedagógicos para melhor adaptá-los às exigências das novas situações educativas. Assim, nós podemos perceber que a criança ela vai brincar para poder aprender. Isso é aprendizado. Ela vai espelhar aquilo que ela vive no dia a dia através das brincadeiras. Por isso que cada criança brinca de uma forma diferente. E o professor, ele deve ser um mediador, né? Na sala de aula, ele deve ser um mediador, a fim de utilizar essa ferramenta como algo que possa contribuir significativamente
para as crianças no dia a dia delas, para a vida delas no futuro. Afinal, criança que brinca é criança feliz. Para realizar o projeto de estágio, eu fiz uma abordagem mais qualitativa, porque a abordagem qualitativa ela não foca em números, mas em vivências, né? Ou seja, eu faço ali várias pesquisas e através dessas pesquisas eu posso falar sobre como elas contribuiriam significativamente para esse trabalho. E através desse trabalho buscou-se compreender o impacto do lúdico no desenvolvimento integral dessas crianças da educação infantil. Também considerei os aspectos cognitivos, sociais, emocionais e motores, né? Por isso, o nosso projeto de estágio, no caso o meu projeto de estágio, ele tem a área temática central dele, metodologias de ensino, e o título do meu trabalho, ele fala justamente sobre o que eu estava buscando quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, que é a importância das atividades lúdicas na educação infantil. Assim que ficou determinado, né, como que seria feito o meu projeto, que eu já tinha ali meio que montado ali uma estrutura, eu escolhi uma escola e eu fui na escola, que é a professora Vidal Ferreira, e lá nessa escola eu conversei com a diretora e com a coordenadora e com o secretário, e o que eles me informaram foi que eu precisaria ir na Secretaria de Educação para poder fazer a autorização, porque a escola ela precisa de uma autorização específica para poder estar desenvolvendo o estágio lá dentro. Aí eu procurei a secretaria e lá foi feita uma autorização por escrito, onde eu levei na escola e aí sim eu pude levar a carta de apresentação, né, para a escola e o termo de compromisso. A partir daí foi determinada as datas para poder eu começar o estágio e eu comecei o estágio falando com a professora Silvana e com a auxiliar de classe da turma do pré-escolar 2. Essa turma do pré-escolar, ela tem mais ou menos 25 alunos e eu observei por cerca de 20 horas antes de fazer a regência. Durante os intervalos dessa observação, eu coletei alguns dados que foram, falei sobre a instituição, né, as informações pertinentes da turma, a estrutura física, a quantidade de funcionários e depois de falar com a professora e fazer ali uma entrevista com ela para saber um pouco mais detalhes sobre as aulas, eu pude elaborar 5 planos. E esses 5 planos foram alinhados com o que ela estava trabalhando em sala de aula, sem perder o foco do meu trabalho. Então, na sala de aula, ela estava falando sobre a matemática no corpo humano. E eu encontrei muitos materiais que eu pude alinhar ali junto com a BNCC também e criar esses projetos. Depois de criar esses projetos, eu tive ali que entregar esses planos de aula ali para a professora, para ela dar uma analisada, para ver se estava de acordo com o que ela estava trabalhando, e assim eu pude fazer a realização dessas regências, que para mim foram muito significativas. E aí eu pude então criar ali meio que um relatório explicando o que foi vivenciado ali, né, que é uma espécie de memorial, e fazer ali o meu relato dessa experiência. Eu também elaborei um paper que me acrescentou a compreensão da importância do estágio na formação do pedagogo, né, e estou finalizando esse paper com essa socialização, realizando esse vídeo para poder fazer a apresentação do trabalho. Sobre a observação, a escola se chama Escola de Educação Básica Municipal Professor Vidal Ferreira. Ela se encontra no bairro Pomerode Fundos, ali no município de Pomerode, Santa Catarina. Ela tem um prédio próprio para a realização das aulas e ela tem também acessibilidade para pessoas com deficiência. O funcionamento da escola é das 7h30 da manhã às 11h30 e posteriormente da 1h30 às 17h30. Tem 11 turmas, desde o pré-escolar 1 e 2 até os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Tem 250 alunos e possui 35 funcionários, mais ou menos. 7 pessoas no setor administrativo, 23 professores, 5 auxiliares de serviços gerais. A escola ela conta com apoio psicológico, lá na escola tem um psicólogo que faz atendimento às crianças. Quando é necessário, a escola convida os pais para poder ir na escola, para poder falar sobre a questão do comportamento dos alunos. E também eu percebi que, durante o período que eu estava lá, que o posto de saúde do município,
no caso do bairro de Pomerode Fundos, ele visita com frequência a escola para ver a questão da vacinação das crianças, para ver se as crianças estão com o calendário em dias, se elas têm cárie, se não têm cárie. Também é feito um atendimento com o dentista do próprio posto de saúde que faz visita ali na escola. Esse plano ele foi elaborado dentro do próprio projeto que a Uniaselv propõe para a gente, né, essa planilha, e aí eu só fiz ali o preenchimento com as informações a respeito do próprio projeto que eu tinha desenvolvido. Na primeira parte ali a gente vê que tem ali a identificação, né, da escola, a identificação da professora, a identificação da turma, o horário que a turma faz a aula e também o nome das coordenadoras, que são 2 coordenadoras. O trabalho ele foi feito em cima do que a professora estava trabalhando em sala de aula. Ela estava trabalhando a matemática no corpo porque as crianças iam participar de uma feira educacional. E então eu fiz esse plano e foi aprovado pela professora, tá? Que ele fala da contagem e partes do corpo, né? E aí, para fazer esse plano, eu alinhei os objetivos de aprendizagem junto à BNCC, né? E o conteúdo desse plano primeiro a gente cantar música, assistir ali um vídeo falando da contagem do corpo, né, de como o corpo se divide, realizar ali algumas brincadeiras para poder identificar. Eu perguntava para ela algumas coisas, as crianças algumas coisas, elas me respondiam ali brincando e, por fim, entregar ali uma atividade para elas. No caso, eu até tinha uma atividade que eu entreguei para elas e também deixei o espaço de folha em branco, onde elas puderam desenhar por si só o que elas entenderam ali da divisão do corpo. Os recursos utilizados nesse projeto foi um retroprojetor para o vídeo na lousa, com música, né, onde eu pude apresentar a música e também falar um pouco da divisão do corpo ali, e lápis de cor, canetinha e folhas. A sequência didática, ela baseou-se em realizar uma roda de conversa. No caso, eu conversei ali com as crianças, expliquei para elas como se dividem as partes do corpo, elas puderam identificar por si só quais partes do corpo existem ali e tudo mais, e cantar a musiquinha do corpo. No caso, a gente cantou a musiquinha cabeça, ombro, joelho e pé, e dançamos ali em sala de aula também, foi bastante bacana, e no caso, deixei que elas desenhassem o que elas enxergaram ali por elas mesmas. A avaliação foi feita diagnóstica, né? Eu acompanhei o processo deles. Depois eu valorizei cada atividade que eles me propuseram ali e também analisei a capacidade de cada um deles absorver e, claro, sempre fiz o elogio dos trabalhos, porque cada criança enxerga alguma coisa de uma forma, então não cabe a mim determinar um modelo adequado para elas me trazerem. Os planos de aula que foram elaborados, eles foram elaborados pensando também nas crianças com transtorno do espectro autista, porque ali na sala de aula tinham 4 crianças sendo 2 já diagnosticadas e 2 encaminhadas, e para que elas pudessem desfrutar dessas atividades e poder absorver melhor o conteúdo, eu fiz esse plano de aula justamente pensando nelas. E também para que eu não me perdesse ali, o foco, a professora regente e a professora auxiliar sempre estiveram ali me auxiliando, me dando todo o apoio com as crianças e também me dando muitas dicas, o que facilitou muito, porque o entrosamento com as crianças foi muito mais fácil. As crianças me receberam de braços abertos e isso foi bastante significativo. Bom, esse projeto de estágio, ele passou por várias etapas antes dele conseguir ser realizado dentro da sala de aula, antes dele chegar no paper, né, no caso que é o relatório final, e também antes de chegar aqui no vídeo de vivências. Então aqui eu descrevi para vocês cada tópico, né, de como eu realizei todo esse caminhar, como foi toda essa caminhada, e ele para mim, particularmente, ele deixou muitas contribuições positivas. Eu sou uma pessoa que eu não tenho as 2 pernas e também me faltam alguns dedos nas mãos.
E quando eu cheguei na sala de aula, eu tinha muita preocupação com relação a como as crianças iriam me receber. Como que seria para elas ver uma pessoa que não tem pernas? E mesmo eu não tendo pernas, eu percebi que para elas não fazia muita diferença. Fazia diferença para elas a forma como eu tratava elas, a forma como eu lidava com elas, a forma como eu agia com elas. Então, assim, como eu agi como uma coisa normal, não ter pernas, para elas também era normal. No começo elas ficaram ali curiosas, quiseram saber um pouquinho sobre por que que eu não tinha perna, por que que me faltavam alguns dedos nas mãos. Elas também perceberam durante as atividades que alguns membros me faltavam, que elas tinham e eu não, e que alguns membros meus eram diferentes, porque eu uso prótese transtibial bilateral. E para elas não teve diferença isso. Então, assim, eu percebi que eu tive uma aceitação bem grande com relação a isso, tanto do corpo docente ali, eu vou dizer de toda a equipe ali da escola, mas principalmente das crianças. E durante o projeto eu pude desenvolver esse trabalho e aflorar nas crianças essa nova visão, essa nova forma de aprender e também de ver as coisas, porque a gente vê ali, eu particularmente, eu tinha esse pensamento de que o professor de educação infantil tinha que necessariamente ter as duas pernas para poder correr atrás das crianças, e não foi necessário. Quando eu não conseguia acompanhar o ritmo das crianças, principalmente as crianças com transtorno do espectro autista, elas voltavam e pegavam na minha mão para poder eu acompanhar elas até a atividade, o que eu achei maravilhosamente fantástico. Então, assim, para mim, esse estágio ele trouxe não só benefícios para as crianças, mas principalmente para mim, como acadêmica, como ser humano, como mãe, que eu também sou mãe de alunos que estudam nessa faixa etária, e como ser humano. Então, essa é a minha visão, essa é a minha impressão que eu tive desse estágio. E para finalizar aqui o nosso trabalho, por último e não menos importante, depois das referências bibliográficas, tem a citação, que eu trouxe aqui a citação do Paulo Freire, que para mim é de grande valia, tá? Que é: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender.